e amor. Aquele diz: isto é meu. Outro afirma: guardo o que me pertence. Entretanto, só Deus é o legítimo Senhor de tudo. Rejubilas-te com a nutrição. Contudo, foi Ele quem promoveu a sustentação da semente, para que a semente convertida em pão te assegure o equilíbrio. Orgulhas-te do dinheiro que te garante a aquisição das utilidades imprescindíveis à segurança e ao conforto. No entanto, foi Ele quem te garantiu indiretamente os recursos precisos para que te não faltassem saúde e raciocínio, disposição e inteligência na tarefa em que a fortuna te sorri. Regozijas-te com o lar. Todavia foi Ele quem te situou nos braços maternais, que te acalentaram os vagidos primeiros, aproximando-te dos afetos que te enriquecem os dias. Lembra-te de Deus, o todo misericordioso, que nos confia os tesouros da existência, a fim de que aprendamos a buscar-lhe o paterno seio, e reparte com o teu irmão do caminho os talentos que ele nos empresta, na certeza de que somente a preço de fraternidade infatigável e pura subirás para a glória divina, em que Deus te reserva a imortalidade da vida entre as fulgurações da sabedoria imperecível e as bênçãos do eterno amor. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Que possamos encontrar na manhã de hoje paz, lenitivo, harmonia e sairmos desta casa com a nossa alma cheia de esperança, cheia de alegria, prontos para mais uma semana profissional, familiar, religiosa, social que teremos. Vamos iniciar o nosso encontro de hoje com a nossa prece, convidando o Valdeci a colocar a imagem de Jesus na tela, mantendo os nossos corações serenos e o nosso pensamento em Jesus, convidamos a nossa irmã Bia para a prece de abertura. Mestre amado Jesus, obrigada, Senhor, por mais esse dia de vida, por esta casa abençoada que nos acolhe nesta manhã de domingo. Que o Senhor possa nos abençoar, possa estar junto de nós, Senhor, e que nós possamos fazer o nosso melhor a cada dia, com o nosso próximo, com os nossos familiares, com todos, Senhor, que tivermos contato no dia de hoje, que possamos ter uma boa semana e que esse Evangelho possa calar fundo em nossos corações. Peço também que abençoe todos que estão aqui presentes, Senhor, que os bons amigos espirituais possam envolver em seus pedidos. Também
Que os bons amigos possam envolver os irmãos que estão colocando o seu nome de familiares no chat da TV. Que Jesus os abençoe e os proteja. Que possa a luz de Jesus também chegar às pessoas em situação de rua, aos asilos, Senhor, às casas transitórias onde residem muitas crianças, as casas, Senhor, que necessitam também. Que Jesus possa sempre estar conosco, hoje e sempre, que assim seja. Bom dia a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. É permitido repreender os outros? Item 19. Ninguém, sendo perfeito, não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Certamente que não, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e, sobretudo, dos que estão sob a vossa tutela. Mas isso é também uma razão para fazerdes com moderação, com uma intenção útil, e não como geralmente se faz, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro é o dever que a caridade manda cumprir com todas as cautelas possíveis. E ainda assim, a censura, se faz do outro, deve ser endereçada também a nós mesmos, para vermos se não a merecemos. Item 20. Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não possa resultar nenhum benefício para eles, e mesmo que não as divergemos? Tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal, quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver-se por toda a parte somente o bem? Da ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer essa observação em prejuízo do próximo, desacreditando-o sem necessidade da opinião pública. Seria ainda repreensível fazê-la como um sentimento de manevolência e de satisfação, por encontrar os outros em falta, mas dá-se inteiramente ao contrário, quando lançando um véu sobre o mal para ocultá-lo do público, limitando-nos a observá-lo para o proveito pessoal, ou seja, para estudá-lo e evitar aquilo que censuramos nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Como descreveria ele em extravagâncias humanas se não estudasse os seus exemplos? Que assim seja. Bom dia a todos. Que a paz do Mestre amado Jesus continue nos envolvendo nesta manhã abençoada, onde estamos diante de duas perguntas respondidas por São Luís, lá em Paris, no ano de 1860. Essa questão de repreender o outro, não é fazer uma análise do que o outro está fazendo. E muitas vezes nós julgamos os outros usando nós como parâmetro, usando a gente como régua para medir o próximo. E a gente tem que entender que não é assim que funciona. Nós somos todos irmãos com tendências, com dificuldades, com dores, com lutas individuais. E temos que ter um coração amoroso, caridoso, para entender o próximo. O mal tem que ser combatido. Jesus sempre combateu o mal, mas com amor àquele que era malvado. Porque Ele sabe das nossas dificuldades, das nossas lutas, das nossas dores. E analisar o próximo é difícil. Tem que ser feito com caridade. Há uma história, duas jovens se encontram, na idade de 55, 60 anos já de idade, muito tempo já não se viam, desde a juventude. Elas começam a conversar fraternalmente,
uma se casou, a outra não teve vontade de casar, e vai conversando, aquilo vai, né, cada vez ficando mais gostoso, vai se libertando, vai ficando. Aí uma pergunta para que casou: e como estão seus filhos? Como que está Maria? Como que está o Francisco? Falou: olha, eles são casados, já têm filhos. A Maria casou com um homem fantástico. Ele acorda cedo, faz a sua marmita, arruma a casa, cuida da bebê, troca a fralda dela, já dá o mamar, dá uma limpadinha na casa e sai para trabalhar. Um homem maravilhoso, a Francisca. E o menino? O menino não deu sorte. Ele casou, olha, eu vou usar aqui uma palavra para não ser... A moça é preguiçosa, ela é mole, ela é lerda. Ele tem que acordar cedo, ele tem que fazer a marmita dele, ele tem que trocar bebê, ele tem que fazer a comida dele, ele tem que arrumar a casa. A menina só levanta lá para as 9 horas da manhã. Olha só. A amiga olha para ela, espantada. Por quê? Os dois faziam a mesma coisa. Só que quando era para a filha, fantástico, que coisa linda. Né? Agora, quando era o filho que tinha que fazer, não. A esposa não tem valor nenhum. É assim que nós julgamos. Por quê? Nós temos os nossos entes queridos, aqueles que amamos, aqueles que gostamos. Infelizmente, o julgamento é assim. Então, temos que aprender com as respostas de São Luís, que ele diz aqui: se é para o bem, não é? Se tem que julgar alguém, combater o mal, faça com moderação, não é? Com intenção útil, não só pela questão de denegrir a imagem da pessoa, de levar para ela uma questão de qualidades que não são boas. E muitas vezes, quando nós entramos nessas faixas de criticar os outros, de pensamentos negativos, os nossos irmãos no plano espiritual se aproximam da gente. Eles também têm os críticos, tem aqueles que querem atrapalhar a nossa vida, querem atrapalhar a nossa caminhada aqui. Então vamos entendendo esse evangelho de hoje, essas respostas que São Luís nos traz, porque repreender não é proibido, nós não somos perfeitos, não é? Que ninguém sendo perfeito não se segue, que ninguém tem o direito de repreender o próximo. Certamente que não, tem que repreender, não é? Tem que abrir, nós temos que abrir os nossos olhos para os nossos filhos do mundo. As esquinas estão aí cheias de vendedores de drogas, que falam que é maravilhoso, e aquele momento que a pessoa entra, é difícil sair. Não é? Aquela questão do sexo, também difícil, depois que entra. Então temos que repreender, temos que falar assim, mas sempre com moderação, e principalmente com ação, com o nosso comportamento. A fala é bonita, qualquer um pode falar, mas vamos entender a situação do nosso irmão, aquele que comete o crime, a justiça aqui da terra terrestre vai repreendê-lo, vai julgá-lo, vai, se precisa necessário ser isolado da sociedade, será. Mas aqui é muito mais profundo. São Luís, em cada oração, em cada parágrafo, ele traz uma reflexão muito profunda, que a gente tem que ter um sentimento de benevolência. Malevolência não é uma ação cristã. Que a paz do Mestre amado Jesus continue nos envolvendo. Bom dia. Que o nosso Mestre Jesus, arauto da paz e da fraternidade, nos ilumine sempre. Certa feita, na casa de Chico Xavier,
estavam alguns confrades de Ideal. E nós temos hoje a ciência que nós temos muito pouco tempo e assunto para numa mesma conversa não descambarmos em julgamento ou lamentação. Começamos até bem. Quando vemos, estamos falando do político que não faz, do familiar que lesou o outro, do vizinho que tem determinadas atitudes que aos nossos olhos não estão certos. Nós temos pouco tempo em que conseguimos conversar sem adentrarmos nessa fragilidade humana do julgamento. E quando na casa do Chico estavam começando a falar de um irmão de Ideal, ou não, espírita também, Chico Xavier sempre advertia: na minha casa, não. Nós, os espíritas, precisamos ser os terminais da fofoca. Chico nunca permitiu que na sua presença, porque isso é permissão nossa. Se eu ouço alguém fofocando, sendo maledicente, julgando e não coloco um freio, eu também sou coautor daquele pensamento. Eu posso, de muitas formas educadas, não adentrar naquele assunto. E Chico, todas as vezes, com muita elegância, ele não entrava em roda de conversa que julgasse ou diminuísse o outro. Isso não quer dizer que ele aceitava tudo e que ele achava que tudo fosse mil maravilhas. Também não é assim que devemos pensar. Quando há um problema, precisamos solucionar. É igual um incêndio. Quando há um incêndio, não tem toda aquela mobilização, bombeiros, defesa civil, as próprias pessoas indo ajudar, senão o fogo vai tomando cada vez mais conta de hectares e hectares. Assim também é o mal. Se nós não combatemos, ele cresce. A história começa em A, daqui a pouco já está no B, no C, no D, no E e assim sucessivamente. O mal precisa ser combatido, mas não é pela fofoca, não é pela maledicência, não é pelo julgamento, não é por rebaixar uma pessoa, não é por trazer o leva e traz. Isso não é solucionar nenhum problema. E uma outra história que também poderíamos aqui elucidar, uma que meu pai sempre conta em suas palestras e comentários, é a respeito de um dirigente espírita. Havia um trabalhador na casa que o sonho dele era estar no lugar do dirigente. E ele não perdia a oportunidade para mostrar os defeitos do irmão de Ideal. Gerava intriga, era maledicente. Na ideia dele, ele era perfeito e o outro errado. E ele começou a perceber que o dirigente da casa, nos dias de trabalho da casa à noite, ele saía um pouco mais cedo do habitual. E ele já logo engendrou na sua cabeça que o dirigente estaria fazendo alguma coisa ilícita. E um desses dias, ele o acompanhou, sem que o dirigente o percebesse. Foram parar à porta de um prostíbulo. E ele, feliz da vida, disse assim: é hoje que eu vou desmascarar o dirigente. Fala de amor, fala de paz, fala de família e sai do centro espírita e vai para um prostíbulo. Que exemplo ele está dando? E ele acompanhou aquele ambiente com a luz muito fraca, com dificuldade de distinguir quem é um, quem é outro, e ele percebe que o dirigente estava conversando com uma moça. E quando ele vai se aproximando do dirigente para desmascará-lo, ele observa que o dirigente estava conversando com a sua filha.
E quando ele pergunta: o que você faz aqui? O dirigente da casa diz: há um tempo eu descobri que sua filha trabalha aqui. E eu procuro vir várias vezes dissuadi-la do caminho que ela percorreu. Às vezes, nós imaginamos saber uma história e criamos uma narrativa e alimentamos a narrativa sem, por vezes, compreender verdadeiramente o que se passa na cabeça do outro. Quantos casamentos são desfeitos pelo julgamento? Quantos pais se distanciam da casa, quantos filhos se distanciam da casa paterna pelo julgamento? Quantas amizades não se desfazem por leva e trás? Se nós não sabemos, temos que respaldar para termos coerência no que vamos falar. Quando nós tiramos uma pessoa de determinado caminho, por falta e ausência de verdade, eu sou coautor daquela história. Nós já não podemos mais imaginar: eu sou inocente, é uma fofoca boa. Não existe fofoca boa, não existe inveja boa, não existe querer estar no lugar do outro, ser uma coisa boa. Isso não é bom, isso denota a inferioridade do espírito. Não é grandeza de espírito. Grandeza de espírito é quando uma pessoa troca de carro e eu fico feliz porque ele cresceu na vida. E não quando eu sinto inveja de falar para ter conseguido o que conseguiu. Deve estar mexendo com droga, deve estar fazendo coisa ilícita. Já é logo o pensamento que por vezes vem até nós. O item de hoje, ele é um item para nós. É tão natural o julgamento, é tão natural falarmos do próximo, é tão natural a ausência da caridade no nosso verbo, que se alguém fala que nós agimos com falta de caridade, nós brigamos. Se pudermos um dia, hoje todos os aparelhos celulares mais novos têm a opção de gravar. Vamos gravar um dia nosso, desde o momento que a gente acorda, para igual a pessoas que têm uma blusa igual a mim, uma camiseta, homens que têm essas camisetas de gola, vamos colocar aqui perto, aqui, para ficar bem próximo da nossa boca, vamos gravar um dia todo de ação nossa. A gente vai perceber que não se conhece. A gente acha que se conhece. Vamos gravar desde o momento que a gente acordar até o momento que a gente dormir, e depois vamos ter coragem de nos ouvir. A gente vai ter vergonha de nós. Graças a Deus o gravador só vai captar o que a gente falar, não vai captar o nosso pensamento, que seria um outro desastre. Às vezes a gente fala assim: eu não julgo, eu não sou fofoqueiro. E aí vamos lembrando aquelas pessoas que são na rua de casa, aqueles familiares. Será mesmo que não somos? É apenas para pensarmos. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe sempre. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos da TV A Caminho da Luz, nosso bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O professor Allan Kardec separou 3 questões que com certeza caberia perfeitamente em O Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, mas, pela condição moral das perguntas, ele fez questão de colocá-las em o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós lemos 2 na manhã de hoje, onde eu vou abordar um pouquinho também a terceira, porque a primeira, o professor Kardec pergunta e quem responde é o seu benfeitor espiritual, o espírito de São Luís. São Luís foi rei da França, convidado por Jesus para a implantação do espiritismo na sua codificação.
Ele pergunta se ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo. O Espírito de São Luís responde certamente que não, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e, sobretudo, dos que estão sob a vossa tutela. A segunda pergunta, a primeira é se realmente nós não temos o direito de repreender. A segunda é, será repreensível observar as imperfeições dos outros? Ou seja, reparar as imperfeições que o outro possui? O Espírito de São Luís continua, tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal, quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver-se por toda parte somente o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. Bom, o mal existe e não existe problema nenhum nós podermos visualizar o mal. O grande problema é qual é a maneira pela qual os nossos olhos vê o mal. Nós vemos o mal para nos educar, no sentido educativo de trazer para o nosso dia a dia as reflexões para que eu não venha fazer a mesma coisa? Ou eu gosto de ver o mal dos outros para sair falando para as pessoas, contando para as pessoas? Que geralmente é esse o ponto que nós estamos hoje vendo da espiritualidade. Nós não vemos o mal para elucidar e fazer uma correção em nós dos mesmos males que nós também cometemos. Nós vemos o mal por uma razão muito simples, de gostar de falar do mal do outro, repassar para as pessoas. Aí entra no campo da fofoca e da maledicência. Vocês sabiam que a maledicência e a fofoca, ela tem o mesmo peso, o álcool para o alcoólatra, a droga para o drogadita, é o mesmo peso. Ou seja, ela corrói a pessoa por dentro. Tem pessoas que fazem questão de estar atualizada sobre o que acontece com a vida do outro para sair repassando para as pessoas. É um vício que nós temos, a grande maioria das pessoas. E o pior é que nós nos compraz, ficamos felizes em comungar essa questão. Mas a questão depois, porque fica aquela dúvida, será que nós devemos repreender alguém em algum momento? Porque também parece que a primeira questão e a segunda questão, nós devemos deixar as pessoas fazer o que quiser, mesmo estando prejudicando os outros. Então nós vamos ler a questão 21, que não foi lida, para que nós possamos refletir as duas primeiras. Há casos em que seja útil descobrir o mal alheio. Por quê? Porque as duas primeiras estão dizendo que é um problema de cada um, nós devemos reparar apenas nos nossos erros. Será que é bem assim que funciona? Vem o professor Kardec percebendo que nós deveríamos ter uma resposta mais concludente, uma resposta mais definitiva. Ele pergunta: há casos em que seja útil descobrir o mal alheio? Olha a resposta do Espírito de São Luís, que é realmente providencial para as nossas reflexões. São Luís diz assim: esta questão é muito delicada e precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las. Vamos pegar o exemplo que o André contou, daquela moça que estava no prostíbulo. Ela estava prejudicando a ela. Se nós soubermos desse fato, nós não temos que propagar para as pessoas, não é problema nosso.
Se nós propagarmos, já entra no campo da fofoca, da intriga, da maledicência. Nossa língua já começa a coçar, querendo contar para um, querendo contar para outro. Então o Espírito de São Luís diz, se é um problema que está afetando apenas a ela, é um problema dela. Nós não temos que entrar nessa questão, nós não temos que discutir esse pormenor. Mas, continua o Espírito de São Luís, se elas podem prejudicar aos outros, é necessário preferir o interesse do maior número ao de um só, conforme as circunstâncias. Desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em semelhante caso, é necessário balancear as vantagens e os inconvenientes. Então, se nós, dentro da família, se nós, dentro de um grupo de trabalho como esse, numa casa, tem um fofoqueiro que está abusando da palavra. Ah, coitadinho, ele é fofoqueiro, vamos dar um voto de confiança. E a casa vir a ter problema, a responsabilidade é dos líderes da casa. Como diz aqui São Luís, é preferível que um homem caia do que você comprometa todo um trabalho sério. Às vezes, quando nós recebemos na terça pela manhã, as caixas de tomate, a primeira coisa que nós vamos fazer é separar as ruins das boas. Porque quando nós, às vezes, na terça-feira, não conseguimos mexer com o tomate, se eu deixar um tomate podre no meio, na quinta-feira, quando eu for mexer, já tem várias com problema. Se eu permitir que um fofoqueiro continue a proliferação de fofoca dentro de um grupo de trabalho, vai contaminar outros que também gostam da fofoca. Porque a fofoca não é só quem gosta de falar. Tem pessoas que chegam perto do fofoqueiro e diz, quais são as últimas? Adora ouvir. Ah, você não está sabendo? E a pessoa ainda tem coragem de olhar para os lados para ver se não tem ninguém ouvindo. Nós somos muito cara de pau, né? O linguarudo é muito cara de pau. Então nós temos sim obrigação de desmascarar. Chamar o camarada na frente de todo mundo e dizer, ó, você fez isso, isso e isso. Que não se repita. É obrigação. Ou vocês pensaram que aqui na casa nós já não tivemos problema desse porte? E temos que ficar vigilante. Temos que ficar vigilante. Porque os obsessores de prontidão estão sempre à espreita, os invigilantes estão sempre atentos para as notícias novas, para proliferar. Aqui quem trabalha comigo sabe que é bom que eu não saiba. Tinha uma época, aqui eu vou contar uma fofoca. Quando eu saí da Casa do Pão, que eu permiti esse tipo de coisa lá, eu fui na casa do Chico, muito triste. E o Chico, então, mandou me chamar. Eu sentei perto dele. E o Chico, então, falou, o que aconteceu, meu filho? A gente não precisava contar nada para o Chico. Eu disse, Chico, eu estou muito chateado, tive que sair da casa. O Chico falou, não foi você que fundou a casa? Eu falei, foi. Mas eu estou muito chateado, Chico.
O que aconteceu? O Chico parou, pensou e disse assim: você é culpado, meu filho. Eu digo: eu? Ele diz: é. Sim, senhor. Eu digo: por quê, Chico? Ele diz assim: o que eu te falei para você, quando você veio aqui, e eu te instruí para fundar a Casa do Pão. Eu não te falei para você que é um lugar para você trabalhar. Você, tua esposa, teus filhos e teus amigos. Falei: falou. E ele diz assim: por que você passou a casa para outra pessoa? Não foi confiado a você, pela espiritualidade, fundar a casa? Foi. Então agora você vai criar uma muito maior. Eu falei: que Chico? Chico está viajando na maionese, como diz os jovens. Chico não quer mais saber disso, não. Ah, meu filho. E o Chico começou a contar. Você vai fazer uma casa muito maior, meu filho. Programado pela espiritualidade. Doutor Eduardo está por trás de um grande projeto. Aqui ou ali você permitiu que se contaminasse. A partir de agora, a vigilância vai permitir que você não cometa mais esses erros. Aí dentro das mediunidades eu desenvolvi uma que me fez sofrer muito. Eu sou capaz, como tivemos há uns 2, 3 anos atrás, que desmascarar 2, 3 companheiros da casa. Estava fazendo um levante aqui, e foi muito engraçado a cena. Porque eu sou capaz de ouvir 2 pessoas que estão conversando à distância, e eu escuto toda a conversa. E sou capaz de repassar na íntegra, frase a frase do que a pessoa disse. E quando eu chamei as pessoas individual, disse: o que está acontecendo? A pessoa diz assim: não está acontecendo nada. Eu digo: você não está falando um pouco demais? Ela diz: não. Eu digo: então senta aí que eu vou reproduzir algumas suas falas. E comecei a reproduzir. E num determinado momento eu parei e disse: você quer ouvir mais? Porque tem mais. Ou aqui basta. Isso me fez sofrer muito. Porque eu reproduzo as fofocas. Quando elas vêm a prejudicar o centro. Quando elas vêm a prejudicar o trabalho. Quando está falando mal de mim, eu dou risada. Para mim pouco importa. Porque eu sou daquele ditado: fala bem ou fala mal, fale de mim. O importante é minha consciência. Agora, se falar envolvendo a casa, trabalhadores da casa, que possam prejudicar a casa, aí a coisa complica. Então a gente percebe que é obrigação, sim, nós falarmos para a pessoa e para o grupo. Aquela história: não, vamos chamar a pessoa no cantinho, não tem que chamar a pessoa em cantinho nenhum. Se ela está prejudicando o grupo, tem que chamar na frente do grupo, botar ela de pé e falar: olha em si, infeliz, o que está fazendo. É bem assim, para ver se toma vergonha na cara. E tem que ser assim na família também. Quando alguém está prejudicando a família, para que não venha prejudicar mais. Agora, se a pessoa está fazendo um erro, aí se eu souber, eu chamo a pessoa no canto, digo: olha, você não quer refletir o que você está fazendo mal para você. Aí é outra história. Aí é tentar ajudar a pessoa. Mas é difícil ajudar o maledicente, o fofoqueiro, esse é difícil. Porque esse
Você sabe que ele é tratado na casa igual drogadita, igual alcoólatra. Quando eles fazem lá os 10 passos, eles sabem que o primeiro passo, nunca tome o primeiro gole, porque você pode recair. O fofoqueiro, vai ser difícil ele abandonar a fofoca. Sempre tem uma recaída, sempre tem uma história para contar. Então a gente tem que estar sempre com os olhos assim, ó, bem abertos. Então a mensagem de hoje é uma mensagem para que nós possamos refletir aquilo que nós falamos no nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que Jesus nos guarde hoje e todo sempre. Nós vamos caminhando ao término do nosso encontro de hoje. Para os amigos da TV A Caminho da Luz, vamos colocando a imagem de Jesus. Para os amigos aqui presentes, nós vamos descruzando as nossas pernas, os nossos braços, mentalizando a figura de Jesus, o nosso mestre e amigo, e convidamos a Mônica para a nossa prece final. Mestre amado Jesus, Deus nosso Pai, agradecemos por mais esse Evangelho, pela mensagem que nos foi dada, que possamos refletir sobre essas palavras, sobre os ensinamentos, que possamos ser pessoas melhores a cada dia, colocando em prática o bem, o amor, que Jesus possa estar presente em nosso dia, nos orientando, nos iluminando e dando a força que necessitamos para continuar no caminho do bem. Pedimos por todos aqueles aqui presentes, por todos aqueles que estão nos assistindo pela TV, pedimos pela nossa equipe espiritual, o Dr. Adroaldo, que Deus ilumine a cada um de nós, nos dando a força, a luz, para seguirmos adiante. Em cada pedido, que possa ser olhado com muito carinho por Deus, por Jesus, e de acordo com o merecimento de cada um, que possamos ser fortes para passar por todas as provas, por todas as expiações que nos foram dadas, de acordo com a nossa evolução, Senhor. Que sejamos firmes, fortes, e que Jesus possa estar sempre conosco, hoje, agora e todo sempre. Que assim seja. Nós vamos encerrando a nossa transmissão de hoje, recordando que às 18 horas teremos o Evangelho no Lar ao vivo. Amanhã, o nosso aniversariante de hoje, o Edson, estará com o estudo de mais um capítulo do livro de Humberto de Campos, já caminhando para o término deste livro e já nos preparativos de um outro, de Humberto de Campos. Mas esqueci de lembrar que hoje, após o Evangelho das 18 horas, teremos às 18h45 o livro Mecanismos da Mediunidade. Amanhã às 7h30 da manhã o estudo de Humberto de Campos. Às 19 horas o estudo do livro do Jerônimo Almenara do Amor, presencial e virtual. E às 19h30 o estudo do Livro dos Espíritos, presencial e virtual. Então, um bom domingo a todos. Já estava me esquecendo. Vamos interagir com o canal. O gostei, o comentário no vídeo, a inscrição, compartilhamento. Tudo isso nos ajuda muito. Um bom domingo a todos, muita paz, muita luz e até às 18 horas.